Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada, foi uma figura fascinante da história. Ele governou durante o período da dinastia Qin, de 221 a 210 a.C., e ficou conhecido por suas ambições grandiosas e determinação em deixar um legado duradouro. Qin Shi Huang nasceu como Ying Zheng e, aos 13 anos, assumiu o trono do estado de Qin. Ele era um líder ambicioso e determinado a unificar os 7 reinos que compunham a China na época. Após uma série de campanhas militares bem-sucedidas, ele conseguiu derrotar seus adversários e estabeleceu a dinastia Qin, tornando-se o imperador do país unificado. Qin Shi Huang também implementou uma série de reformas para unificar a administração, a língua, a escrita e as leis do império. Ele padronizou as moedas, pesos e medidas e promoveu o uso de uma única forma de escrita. Além disso, construiu uma extensa rede de estradas para facilitar o comércio e a comunicação. No entanto, o governo autoritário de Qin Shi Huang também foi marcado por políticas rigorosas e opressivas. Ele suprimiu a dissidência política, queimou livros e entrou em conflito com os intelectuais da época. Além disso, construiu um enorme mausoléu, conhecido como o Exército de Terracota, que abriga milhares de estátuas de guerreiros e cavalos, visando protegê-lo na vida após a morte. O Exército de Terracota é um conjunto de estátuas em tamanho real de guerreiros, cavalos e carruagens, feito de terracota, localizados próximo à cidade de Xi'an, na província de Shanxi, na China. Essas estátuas foram criadas durante o reino do imperador Qin, por volta do século III a.C. O exército de terracota foi construído para fazer parte do mausoléu do imperador, que desejava ser protegido e governar na vida após a morte. As estátuas foram enterradas em postos enormes e dispostas em formas de formação de batalha para acompanhar o imperador em sua jornada além-túmulo. As estátuas do exército de terracota são notáveis pela sua precisão e detalhes. Elas retratam soldados de diferentes patentes militares com uniformes e armas autênticos da época. Cada estátua é única e tem características faciais distintas, o que sugere que elas foram feitas com base em indivíduos reais. Estima-se que existam mais de 8.000 soldados de terracota, 130 carruagens e 520 cavalos no complexo do exército de terracota. Até hoje, muitas das estátuas permanecem enterradas, uma vez que a escavação cuidadosa e a preservação dessas relíquias arqueológicas são desafios complexos. A descoberta do exército de terracota em 1974 foi um marco na arqueologia chinesa e atraiu atenção e admiração internacional. O sítio arqueológico é considerado Patrimônio Mundial da Unesco desde 1987 e é uma das principais atrações turísticas da China. Além do valor histórico e arqueológico, o exército de terracota também é um testemunho da grandiosidade e poder do Império Qin. Ele reflete a visão e a ambição do imperador Qin Shi Huang em ser lembrado e protegido mesmo após a morte, destacando-se como uma das conquistas mais impressionantes da dinastia Qin. Entre suas muitas conquistas, um de seus maiores desejos era alcançar a imortalidade. Desde jovem, Qin Shi Huang nutria a crença de que poderia encontrar uma fórmula ou elixir que o tornasse imortal. Ele dedicou recursos significativos e mobilizou inúmeros alquimistas, sábios e pesquisadores para descobrir a chave da eternidade. Foram realizados experimentos alquímicos e buscas incansáveis por substâncias raras e místicas, acreditando-se que elas poderiam prolongar sua vida. No entanto, apesar de todos os esforços e recursos investidos, Qin Shi Huang nunca encontrou a imortalidade que buscava. Isso não o impediu de tentar prolongar sua vida de outras maneiras. Ele ordenou a construção de um mausoléu grandioso, conhecido como o já mencionado Exército de Terracota.
O imperador também se empenhou na construção da Grande Muralha da China, uma colossal estrutura defensiva que se estendia por milhares de quilômetros. Além de proteger seu império de invasões, acredita-se que Qin Shi Huang tenha ordenado a construção da muralha como uma tentativa de assegurar seu legado imortal. Qin deixou um legado marcante na história chinesa. Ele unificou os reinos divididos, padronizou moedas, pesos e medidas, implementou um sistema de escrita único e construiu uma infraestrutura impressionante. Sua busca pela imortalidade pode ter sido em vão, mas sua influência e conquistas moldaram a China como a conhecemos hoje. É irônico pensar que, enquanto buscava a imortalidade, Qin Shi Huang negligenciou aspectos cruciais de sua própria mortalidade. Seu reinado foi marcado por uma governança autocrática, opressão e uma série de atos cruéis. Após sua morte, revoltas populares eclodiram, desestabilizando o império que ele havia construído com tanto esforço. Em última análise, a história de Qin Shi Huang nos lembra que a busca pela imortalidade é inalcançável. No entanto, também nos ensina sobre a importância de valorizar e aproveitar o tempo que temos neste mundo mortal. A verdadeira grandeza está na maneira como vivemos nossas vidas e no legado que deixamos para gerações futuras, não em uma busca desesperada por uma vida além da morte.